Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Lucimara, da Oficina de Arte, e hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante, que é a respeito das sombras. Então, o nosso tema de hoje é Brincando com as Sombras. Antes de mais nada, nós vamos parar para pensar um pouquinho. Na aula de arte, quando a gente fala de sombras, vem à cabeça o quê? Teatro de sombras, né? Mas vocês sabiam que dá para a gente trabalhar as sombras em outras linguagens artísticas? É o que a gente hoje vai perceber. Então, antes de falarmos em sombras, a gente tem que falar a respeito de fontes de luz. Observem essa imagem aqui, por exemplo. Existem diferentes fontes de luz. Então, nessa imagem, nós vamos observar o seguinte, que é um exemplo de fonte natural de luz. Para existir sombras, primeiro tem que existir luz. Mas será que existe também outra fonte de luz além do natural? Claro que sim, existe a fonte de luz artificial. E aqui nós temos o exemplo desta luz ali. Mas será que só esse tipo de luz é que serve de exemplo de fonte artificial? Não. Se a gente pegar, por exemplo, uma lanterna é um exemplo de fonte de luz artificial também. Agora a gente vai entrar no outro aspecto da luz e da sombra. Bom, se a gente já entendeu o que são fontes de luz natural e artificial, a gente vai perceber também que dá para a gente fazer sombras a partir dessas duas fontes de luz, tanto a natural quanto a artificial. Mas pensando nas sombras agora, você já brincou com a sua sombra? Hoje a gente vai brincar um pouquinho, tá bom? E outra questão aqui, é possível desenhar a sombra? Será? Vamos pensar um pouquinho. Note esse exemplo ali. Ali existem duas crianças brincando com a fonte de luz. Pergunta para a turma. Essa fonte de luz ali que a gente está vendo que está sendo projetada ali na calçada, com a sombra projetada na calçada, será que é fonte de luz natural ou artificial? Natural, isso mesmo. É o sol que está sendo projetado ali e as crianças estão brincando com as sombras. Então, este é um exemplo de fonte de luz natural que as crianças estão brincando com a própria sombra. Então, dá uma pausa agora no vídeo, agora, e se vocês viram que tem um sol lá fora, vão lá brincar um pouquinho de fazer esses bichos malucos com a fonte de luz natural. Já voltaram, então, da brincadeira? Ótimo! Agora nós vamos pensar em outro tipo de fonte de luz. Ainda é fonte de luz natural. Mas aqui, o que a gente está fazendo é a brincadeira da sombra sendo projetada por qual fonte de luz? Natural. E vocês estão observando ali que é um cavalo, né? E essa criança ali, ela está brincando de fazer o contorno da sombra com o lápis. Então, quer dizer que dá para a gente desenhar a sombra? Com certeza dá para desenhar a sombra. Só que notem o seguinte, quando a luz está projetando bem certinho esse objeto e faz a sombra ser projetada nesse papel, você vai observar bem certinho o contorno. Então, outra sugestão agora, pausem o vídeo e pensem em fontes de luz natural, se for possível, né? Que você consiga colocar um objeto e tente desenhar o contorno deste objeto, que é a sombra projetada.
E se não tiver fonte de luz natural, se não tiver sol suficiente para projetar isso dali, será que não dá para fazer este tipo de brincadeira de desenhar a sombra? Claro que dá, porque você pode fazer este exercício com fonte de luz artificial. Então, aqui nós já temos duas brincadeiras. Brincar com o próprio corpo, usando a fonte de luz natural, e desenhar o contorno das sombras, que é ou com fonte de luz natural ou artificial, ok? Vamos adiante? Sombra e o corpo. Então, a gente vai brincar ali. Este exemplo ali, gente, olhando essa imagem, será que é fonte de luz natural ou artificial? Acertou quem disse que era artificial, porque a gente está vendo que é uma luz projetada nesta criança e ele vai ver a sombra projetada ali na tela. Então, você pode fazer a brincadeira da sombra utilizando o corpo com fontes de luz artificial. E ali também outro exemplo, sombra e corpo. Olha que interessante essa ideia. De repente a gente pode esticar um lençol no meio da sala e a partir disso fazer vários movimentos do seu corpo ali utilizando uma fonte de luz artificial. Mas perceba o seguinte, será que dá para trabalhar aqui com o professor de educação física? Com certeza! Então, agora pausa o vídeo e verifica lá com o professor de educação física quantos movimentos são possíveis a gente fazer utilizando fonte de luz artificial e só esticando um lençol. Bora lá trabalhar? Olhem só outro exemplo lá do bicho maluco, gente. Aqui dá para fazer vários movimentos. Verifiquem ali com o professor de educação física, professor de arte, estudem, explorem muito o corpo de vocês, que ali a gente está percebendo luz e sombra, utilizando fontes de luz artificial ou natural, ok? Mas agora a gente vai falar um pouco a respeito de silhueta. Olha o que é a definição de silhueta. Silhueta é o desenho que representa o perfil de uma pessoa ou objeto de acordo com os contornos que a sua sombra projeta. Desenho uniforme formado pela sombra de alguém ou alguma coisa. Entenderam alguma coisa? Deixa que eu já explico. Olha só o que é a silhueta. São esses desenhos, contorninhos, tudo escurinho, que é feito para o quê? Para trabalhar no teatro de sombras. Então, notem a imagem do lado esquerdo. Existem vários personagens ali, né? Mesmo não tendo desenho dentro desses personagens, vocês podem observar que existe a figura de um dragão, a figura de uma bruxa, a figura de uma fada, a figura de uma princesa. Notaram que tem aqueles palitinhos ali? Estes objetos são as silhuetas, que são estes contornos destes desenhos, e que daí a gente utiliza para fazer o teatro de sombras. Observem a imagem ali do lado. Estão vendo que dá para fazer esse canudinho e a silhueta cortadinha ali? Agora perceba o seguinte, lembra daquele exercício que vocês fizeram de desenhar bem o contorno das sombras? A silhueta é exatamente isso, o desenho do contorno de uma sombra. E para que a gente usa a silhueta então, prof? Para trabalhar com o teatro de sombras. Ah, então dá para a gente trabalhar o teatro de sombras construindo aquela caixa? Dá. Mas também dá para a gente trabalhar o teatro de sombras de outra forma. Que outras formas será que a gente pode fazer?
Olhem só que ideia interessante, fazer a brincadeira de uma lanterna divertida ou a lanterna mágica. Como é que a gente faz isso? Observem essas imagens ali. Você pode fazer usando aquele rolinho de um papel higiênico que fica firme. Você pode fazer um caninho, pode colocar as imagens ali dentro. E mais, você pode fazer também de outras formas. Vou lançar um desafio para vocês. Isso daqui é um copinho descartável, normal, né? Dá para a gente fazer uma lanterna mágica com isso? Dá. Então, vocês vão falar com a professora agora. Esse daqui vocês podem criar uma lanterna mágica a partir desse copinho. Como é que a gente faz? Vocês vão retirar, junto com a professora, esta parte de baixo e ela vai ficar vazia. Então, vai ficar vazio aqui e vai ficar vazio desse lado. Só que desse lado aqui, vocês vão pegar um plástico e antes de colar esse plástico, vocês vão fazer o desenho de uma silhueta de algum objeto ou de algum personagem. Olha o que a professora fez. Eu já coloquei aqui, recortei esse pedaço aqui e deste lado, estão vendo que tem esse plástico? Eu recortei e desenhei a silhueta do quê, ó? De um leão. Isso daqui eu fiz com caneta. Então, a silhueta, o teatro de sombras também vocês podem fazer deste jeito. Ó, outro personagem que a prof criou, utilizando o copinho, tá? Ou então, este outro aqui. Numa lenda africana, tá? Então, são personagens de uma lenda africana. E aqui, a gente pode utilizar, então, a lanterna, colocar aqui e fazer a projeção da imagem na parede. E trabalhar o teatro de sombras desse jeito, tá? Eu espero que vocês tenham gostado muito das brincadeiras que eu coloquei hoje para a gente trabalhar as sombras, mas pensando também que é possível a gente trabalhar o nosso teatro de sombras. No final agora, vocês vão ver a filmagem rapidinha de como ficaram aquelas sombras projetadas na parede. Então agora bora lá trabalhar a lenda africana com estes personagens ou alguma outra lenda que vocês queiram trabalhar, tá bom? Um grande abraço e beijo para todos vocês.